Muito bem, quem aparece no nosso telão agora, Fernanda Gentil, ao vivo de Belo Horizonte. E ela provavelmente vai falar baixinho, né? Porque tá rolando coletiva de imprensa, vai ser. Boa tarde pra você. Boa tarde, Escobar, Cris, muito boa tarde a todos. Olha, vou pedir primeiro desculpa aqui aos colegas, está todo mundo esperando a minha pergunta para o Bernard, que a gente vai fazer ao vivo aqui no Globo Esporte. Bernard, boa tarde para você. O Filipão, antes do jogo contra a Itália, falou que estava vesgo para te colocar em campo, que você tinha alegria nas pernas e ele queria muito usar você. E aí ele te colocou contra a Itália. Quero saber o que você acha que você tem realmente que conquistou essa admiração do Filipão e se você acha que correspondeu em campo. Olha, eu fiquei bastante feliz pela oportunidade. Eu agradeço tanto a ele como a todos os jogadores que me passaram bastante confiança quando eu entrei durante o decorrer do jogo. Então eu tentei absorver, tentei dar o meu máximo durante todo o tempo que eu fiquei dentro da partida. E eu acho que isso é fruto do esforço, da minha busca do meu espaço, claro, respeitando todos os outros companheiros que vêm jogando ou entrando. Então acho que nesse respeito eu acabei tendo essa oportunidade. E é claro que a gente sabe que a gente pode dar um pouquinho a mais a cada dia e a cada oportunidade que apareça. Então eu tentei dar o meu máximo e espero que eu possa ter não só agradado a ele, ter ajudado a equipe da melhor maneira possível. Obrigada. Muito bem, esse foi o Bernard, então, aqui no Globo Esporte. Cris, desculpa, nem te respondi direito. Eu estou aqui um pouco mais distante do balcão, da bancada ali onde eles estão podendo falar um pouquinho mais alto, né? Então, esse foi o Bernard ali, ele está ao lado do Júlio César. Depois aqui tem treino às 3 horas da tarde. Amanhã o reconhecimento do gramado já no estádio do Mineirão, palco de Brasil-Uruguai na quarta-feira. Vocês fizeram mais alguma pergunta? Desculpa, eu não consegui ouvir direito. Eu queria saber sobre o Paulinho. O Paulinho que desfalcou a seleção brasileira no último jogo. Ele está bem, Fernanda, para essa semifinal contra o Uruguai? Escobar, não só ele, como o time inteiro, viu? Através da assessoria de imprensa, a CBF acabou de anunciar aqui que o Dr. José Luiz Runco, né, o médico da seleção, disse que o time está completo, toda a disposição de Luiz Felipe Scolari, ninguém preocupa. Que bom, né? Que notícia boa, obrigada. Ótima notícia. Pelas ótimas Imagina, notícias, obrigada a muito vocês, bem. boa tarde. Ela está sussurrando alguma coisa Boa ali. tarde, ela deu boa tarde. Boa tarde, então. Globo Esporte de volta, vamos lá para Belo Horizonte. O Júlio César está falando por aí, né, Fernanda Gentil? Tá falando nesse momento, vamos ouvir aqui o Júlio. A entrevista dele está acontecendo. Vamos ouvir. Eu estava no vestiário na Brasil e Holanda. Foi impressionante como você saiu chorando. Nós mesmo da imprensa a gente conversou, a gente viu o quanto você sentiu aquele jogo. E aquele jogo também poderia ter acabado com a carreira de muito jogador. Eu queria saber de onde você tirou essa força para você ter dado essa virada. E hoje você é goleiro titular absoluto da seleção. Onde você tirou essa força? Olha, depois desse episódio da Copa do Mundo, eu procurei me apoiar muito nos meus familiares, né? As pessoas que me deram muita força naquele momento, porque o peso é muito grande. A Copa do Mundo é uma competição realmente de uma pressão inigualável, principalmente quando você representa o Brasil. Então eu costumo até brincar que ser presidente do Brasil, treinador de seleção brasileira e goleiro da seleção brasileira são 3 profissões realmente de uma pressão enorme. Mas sempre fiz isso na minha vida, é o que eu amo fazer. Eu sempre me dediquei, é o que foquei para a minha vida. E não vai ser um simples jogo, digamos assim, de futebol que vai acabar com tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu fiz e tenho ainda a fazer. Então, dei o exemplo aí do filme do Rock, que você falou, onde é que eu busquei forças. Foi uma situação também em que me ajudou. Um exemplo de um companheiro de profissão, que foi o Robin, que ganhou agora a Champions League, sendo importante na final, depois de tudo aquilo que aconteceu também com ele nas edições anteriores de Copa do Mundo, Champions League. E eu acho que treino após treino, confiança em mim mesmo. Como eu citei antes, eu acho que a vinda do Filipão do Parreira também foi importante para mim, para eu voltar à seleção, continuar com o meu projeto de ser campeão do mundo. De repente, se fosse outro treinador hoje, eu não estaria aqui. Então, muitas coisas foram se ligando como uma corrente para que hoje eu estivesse voltando a vestir a camisa da seleção brasileira. Então, muitas coisas se passaram depois dessa competição. A gente pensa, naquele momento, um dia após o jogo da Holanda, eu pensei até em
parar, mas é uma coisa assim de momento, é uma coisa que você fala, pô, caramba, por que aconteceu isso? Enfim, por que nós fomos eliminados? Aí tem uma série de coisas que se eu ficar falando aqui, eu vou ficar um dia inteiro. Mas foi isso, eu acho que o mais importante foi o apoio da minha família, foi meus companheiros, meus familiares, meus amigos que realmente me conhecem, que sabem da minha dedicação, da minha entrega que eu tenho em fazer o meu trabalho. Então foi basicamente isso. Estou muito feliz hoje com tudo aquilo que vem acontecendo comigo, dentro da seleção brasileira de novo. E espero vencer a Copa das Confederações junto com a seleção brasileira e ter um futuro aí bacana. Bem, que vocês estão dando entrevistas coletivas mais relaxados e muito menos bélicos do que do tempo do Dunga. O que mudou tanto fora de campo do Dunga para o Filipão? Olha, respondendo à situação do relaxamento, eu acho que relaxado num sentido assim, de a gente não sentir aquela pressão do torcedor, sabe? Que muito se falava, quando a gente, antes da competição começar, da cobrança do torcedor. A última impressão que nós tivemos aqui também em Belo Horizonte, num jogo contra o Chile, que a torcida cobrou bastante da seleção brasileira. Então, tinha sido mais ou menos a última, como é que se diz? A última aparência, assim, relacionada à torcida. E em relação às entrevistas, eu acho que o Dunga não era um cara que pegava no nosso pé em relação a isso. Eu acho que, porque eu não me lembro bem, mas eu acho que os jogadores falavam também tranquilamente em relação à imprensa. É claro que todo mundo sabe que o Dunga tinha um relacionamento com a imprensa difícil, foi uma coisa que ele traçou para ele naquele momento. Mas nós jogadores, em nenhum momento a gente se envolvia em relação ao relacionamento do Dunga com a imprensa. O Dunga sempre deixou a gente super à vontade em relação à imprensa, para a gente se manifestar da melhor maneira possível, falar da melhor maneira possível, e sempre com cuidado também, porque tudo que a gente fala aqui, de repente tem um duplo sentido, uma dupla interpretação, mas eu não lembro eu acho que hoje eu falo da mesma maneira que eu falava na época do Dunga. Eu queria que você fizesse uma análise da competição, da Copa das Confederações e uma autoanálise. Você conversando com a gente dizia, poxa, no QPR eu sou bastante exigido no gol. Você acha que tem sido exigido nessa Copa das Confederações? Não. Contra o Japão, penso que às vezes que eu tive a oportunidade de ajudar a seleção brasileira, fui bem. No México praticamente não toquei na bola. O México incomodou pouquíssimas vezes. Quando chutava gol, a bola não ia no gol. Agora contra a Itália, no primeiro tempo também, não fui incomodado. E a partir do segundo tempo, quando o Giaccherini fez o gol, tudo bem, era uma bola difícil, era uma bola cruzada, mas eu penso comigo mesmo, eu sou um cara muito autocrítico que me cobra a todo momento. Eu falo, pô, a bola nunca vem, quando vem eu tomo gol. Então, eu fico triste. Pode ser aquela bola mais difícil, mas a gente quer agarrar. O goleiro não quer tomar gol, e principalmente quando você é pouco acionado, e quando você tem a oportunidade de ajudar a seleção, você quer ajudar. E depois no segundo gol, que foi um lance, ao meu modo de ver, muito estranho, que o juiz marcou pênalti, aí depois marcou gol, e aí eu saí correndo atrás dele, porque de repente era uma oportunidade que eu tinha de agarrar um pênalti, né? Seria bacana para mim. Mas eu acho que acabou sendo positivo para a gente, porque o Luiz Gustavo já tinha o cartão amarelo, e ia ser uma coisa ruim para a gente. Então, depois do jogo, conversando no vestiário, acabou que nós saímos no lucro. De repente ia marcar o pênalti, o Luiz Gustavo ia ser expulso, o Balotelli é o jogador que ia chutar o pênalti, e é um cara que bate muito bem pênalti, conheço ele da época de Inter de Milão, poderíamos tomar o gol e ia ser pior. Então, acho que o fato de ele ter validado o gol foi muito bom pra gente. E a outra pergunta eu esqueci. O QPE, como é? Eu acho que é uma competição oficial,
Eu acho que a seleção brasileira estava precisando disso, pelo fato de não jogar as eliminatórias. É uma coisa que eu venho frisando muito nas minhas entrevistas. O fato do Brasil não jogar as eliminatórias é complicado, é ruim para um trabalho de uma comissão técnica, montar um time. Você pode pegar os 11 melhores jogadores do mundo e botar para jogar, e se não treinar, não vai ser aquela mil maravilhas, vão ter dificuldades também. Então isso está sendo importante, principalmente para o Filipão conhecer melhor o grupo, ver o que ele tem na mão, com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, impor a filosofia dele de trabalho. E eu acho que é isso, está sendo muito importante para criar esse ambiente, não só fora, mas dentro de campo também. Globo Esporte de volta, colocando em ação a nossa mesa tática para mostrar o perigo da seleção uruguaia, nosso próximo adversário, semifinal da Copa das Confederações. Nossos atletas virtuais já estão aqui posicionados em campo. Primeira coisa que a gente vai conversar é o seguinte, tirando temporariamente aqui o time do Brasil. É assim que joga a seleção do Uruguai. Joga com 3 homens no meio campo, um pouco distantes mesmo, como a gente vai ver aqui, ó, nesse espaço. Olha, até chegar ao ataque realmente é muito espaço, né? Eles gostam de jogar assim, com 3 homens no meio campo, de muita marcação, deixando 3 atacantes praticamente fixos na frente. Luiz Soares lá pela direita, o Cavani centralizado e o Forlan voltando um pouquinho aqui pela esquerda. Qual é a preocupação que o Brasil tem que ter? Primeiro entra em campo aqui a defesa brasileira para a gente mostrar. Os 4 jogadores de defesa mais os 2 volantes. O que não pode acontecer no jogo contra o Uruguai é o seguinte. É o Marcelo, o Daniel Alves e o Paulinho saírem ao mesmo tempo para o ataque. Porque como o Uruguai mantém 3 jogadores na frente, se os 3 forem juntos, só sobram 3 também aqui atrás. Thiago Silva, Davi Luiz e o Luiz Gustavo. 3 contra 3 não dá para ficar no mano a mano com esses 3 ótimos atacantes uruguaios. Essa é a preocupação que o Filipão tem que ter. Ou o Marcelo, ou o Daniel Alves, ou o Paulinho, um deles vai ter que ficar na defesa, dando suporte ali para não deixar a defesa no mano a mano. Não é isso, Cris? É isso mesmo, tá aí o Escobar dando a dica pro Filipão do esquema tático do Uruguai, que já deve estar ligado no que fazer para o jogo de logo mais quarta-feira.